Olá, meu nome é Enzo Fritas e esse é mais um Conhecendo o Livro de Mormon em 5 minutos. Hoje estamos vendo a continuação do que Cristo estava fazendo. Qual que foi o ministério dele aqui entre os nefitas? Aqui no capítulo 20 a gente vê que o Senhor novamente, ele ministra o sacramento, ele dá para os discípulos e novamente, ele diz que no 3 que ele novamente partiu o pão e abençoou e deu aos discípulos para que comessem, e logo a multidão também comeu. E eu pergunto para você, uma pergunta que eu anotei aqui, o que que eu faço, ou seja, o que que você faz durante o sacramento para mostrar que compreende essa ordenança sagrada? Que você aproveita, que você estima, que você quer estar lá. Sei que muitas vezes a gente está com sono, a gente pode até cochilar, um silêncio ali acontecendo, mas esse não é o propósito. Sei que muitas pessoas falam para a gente pensar nas coisas que a gente fez de errado, mas imagina o espírito que ia ser, todo mundo ali, 100, 150 pessoas pensando em coisa ruim. Não é assim que é para ser o sacramento. Claro que a gente pode pensar em coisas ruins que a gente fez, como que a gente pode melhorar, encontrar maneiras de ser melhor durante a semana, mas a gente também pode pensar em coisas que o Senhor fez. Como é que a gente viu a mão de Deus na nossa vida essa semana? Como é que a gente ajudou alguém e orar para o Senhor para que Ele possa nos mostrar pessoas que a gente possa ajudar? Ou como que a gente pode ser melhor, identificar meios que a gente pode mudar a nossa vida. Talvez ler a bênção patriarcal, ler uma escritura, ler talvez o Cristo vivo. A gente pode esse momento para que nós nos conectemos com o Pai Celestial. Lembremos o sacrifício dele e decidamos, a partir daquele momento, que a gente vai mudar. Lembrando que a preparação para tomar o sacramento não começa no sábado à noite, mas no exato momento que você toma, para que daquele momento em diante você se prepare para a próxima semana. Continuando, Cristo, ele partilha isso e ele começa a falar sobre algumas profecias, alguns sinais que aconteceriam sobre a coligação de Israel e logo após a segunda vinda. E se eu perguntar para você, qual que é esse sinal? Esse símbolo, você não ia saber? E esse? E esse? Esse também. Então, sinais, símbolos sempre existiram e sempre vão existir em nossa vida. A gente precisa saber o quê? Identificar. E um dos sinais que Cristo deu para que que a gente soubesse que a segunda vinda, ou seja, a coligação começou, diz aqui, que o livro de Mormon ia ser levado a todas as nações. Então, o livro de Mormon, por termos ele em mãos, significa que Deus, Jesus Cristo, começaram a coligar Israel, a Israel dispersa. E por isso que ele diz aqui no capítulo 22 que nós precisamos firmar bem as estacas. A gente sabe que hoje em dia nós estamos organizados em alas, estacas, áreas. E o que seriam essas estacas? Estaca, a gente pode pensar numa tenda, numa barraca. A gente não coloca um ferrinho para que não balance, não voe. É a mesma coisa. O Senhor pede para que nós fortalecemos bem essas estacas. Então, pensando assim, o que você pode fazer para fortalecer essa estaca? Talvez você pense, nossa, mas a estaca é muito grande, tem o presidente, tem o pessoal do Sul, a presidência da socorro da estaca, eu não posso fazer tanta coisa. Sim, você pode, quando você faz a sua parte, quando você segue o que você precisa fazer, tudo isso é fortalecido. E dessa maneira, a gente fortalece as estacas e apoia o profeta. Imagina, gente, imagina, se isso fosse responsabilidade só do profeta. Imagina que vai ter uma atividade das moças aí na sua ala. E elas vão ensaiar uma dança e tudo mais, daqui a alguns meses. Então, toda semana, ali por 2 meses, ou seja, 8 ensaios, você teriam que ensaiar. Imagina o presidente Nelson, todo sábado de manhã, sair lá de Salt Lake, vir aqui para ensaiar as moças. Você acha que daria certo? Com certeza daria, né? Ele é perfeito, excelente. Mas não é o propósito. Nós, quando fazemos a nossa parte, quando magnificamos o nosso chamado, quando fazemos o que nós temos que fazer, o que acontece? Fortalecemos essas estacas para que cada vez mais pessoas entrem dentro dessa tenda e elas possam fazer parte da casa de Israel, que elas possam ser recolhidas e que elas não mais andem perdidas porque não sabem onde encontrar a verdade. Então, por favor,
tomem o sacramento dignamente e pensem em coisas boas, como que você pode melhorar. Que esse momento seja um momento para que você se torne um com Cristo. Claro que a gente pode fazer isso durante toda a semana, mas que a gente possa se esforçar ainda mais durante esse momento do sacramento e que a gente possa fazer a nossa parte, magnificar o nosso chamado, para que então as estacas sejam fortes e mais pessoas possam habitar e Israel seja coligada, para que quando Cristo voltar, tudo esteja pronto. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.